Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Quero te convidar, antes de nós começarmos o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E muito importante, assista o vídeo até o final, mesmo que você não esteja vendo, mas só de ouvir. Coloca o fone de ouvido, põe ali no celular, põe ali na televisão, põe ali no computador e faz só escutando, tá? Não precisa ver propriamente dito, mas só de escutar. Você vai ouvindo e aquilo que eu for falando, se caso fala assim, nossa, isso aqui chamou atenção, aí você volta, assiste de forma mais atenta. Mas não precisa ser uma forma, nossa, toda a atenção do mundo. Não precisa ser, tá bom? É isso. Bora pro vídeo. Agora bora pro nosso conteúdo. Hoje começamos a nossa segunda sessão do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós já chegamos até este momento aqui. Deixa eu pegar o catecismo aqui e mostrar para vocês. Nós estamos aqui. Nós fizemos isso tudo aqui já. E falta apenas isso aqui. Falta quase um pouco mais de 2/3 do nosso catecismo, tá bom? Mas são divididos em 4 partes, obviamente, né? A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos. São 4 partes. A última parte ela é um pouco menor, bem menor, né, em relação à primeira parte, mas se você for reparar aqui nas divisões que eu tenho aqui, né? Essa segunda parte também ela é pequena, né? Aliás, na verdade, a segunda parte ela é pequena, não dá para ver aqui pela câmera. Não sei se dá para ver aqui, mas tem umas marcações aqui, ó. Tem umas marcações em amarelo aqui. Aqui, agora dá para ver, tá vendo? Meu rosto fica ruim, mas dá para ver essas marcações. Então, tem essas divisões aqui do catecismo. Nós terminamos a fé da igreja, ou seja, o credo da Igreja Católica. Agora nós vamos começar as celebrações, a liturgia e os sacramentos da Igreja Católica. Então, o que nós vimos? Nós vimos o que a Igreja crê. Agora nós vamos ver como a Igreja se manifesta, né? Como a Igreja manifesta aquilo que crê, certo? Todo o catecismo, toda a catequese, ela é voltada para a fé. Obviamente, existem a fé. Ela envolve a caridade e a esperança que temos e a caridade que vivemos. Porém, todas elas movidas pela fé. E assim nós podemos começar. Hoje, nós vamos falar sobre o que é essa tal da liturgia, que nós ouvimos tanto. Será que essa liturgia existe somente na Santa Missa? Os outros sacramentos, eles não são liturgia também? O que é essa liturgia? Nós vamos ver hoje, certo? Nessa aula. O que nós precisamos entender, primeiramente, sobre a liturgia, é que a liturgia é o tocar do ser humano no manto de Cristo, né? Ou seja, é fazer parte do mistério de Cristo. É fazer parte do mistério de Cristo. É quando o homem toca Deus. Na verdade, mas o homem só toca Deus porque Deus assim o permite. Porque, obviamente, Deus permite que isso aconteça. Então é esse tocar de Deus, na verdade, tocar do homem permitido com a permissão, com a graça de Deus. Essa permissão, nós já falamos sobre isso aqui, essa graça, que é a mesma coisa de permissão, é a permissão de Deus, a graça de Deus para que aconteça as coisas na nossa vida. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ver... Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Primeiro, nós precisamos ver a respeito por que a liturgia. O Pai, Deus Pai, ao realizar em seu Filho e seu Espírito Santo a salvação do mundo, ou seja, pelo Filho e pelo Espírito, o Pai realizou a salvação no mundo, né? Obviamente, o Filho realizou a salvação e o Espírito Santo a santificação do mundo. Assim, ele realiza a economia da salvação. O que é essa economia da salvação? A economia da salvação também é chamada de economia divina. É aquela parte da revelação divina na tradição cristã que lida com a criação de Deus e a gestão do mundo,
especialmente com o seu plano de salvação realizado através da igreja. Economia de salvação são os meios que Deus se dispôs, que Deus se dispôs por sua amorosa vontade para salvar o homem. Então, é a forma como Deus, o caminho como Deus, os desígnios que Deus tem para a salvação do homem, já que o homem se perdeu. Então, não era da intenção de Deus que o homem se perdesse. Mas, como o homem se perdeu, Deus tinha esse outro plano de salvação. Porque se o homem não houvesse se perdido, não haveria motivo para essa salvação. Mas, o homem se perdendo, Deus tem um plano de salvação. Deus dá um plano de salvação, constrói um plano de salvação instantaneamente. Você pode reparar que lá no Gênesis, a partir do momento em que o homem cai, Deus já vem com um plano de salvação, procurando o homem. Só o processo de perguntar, homem, onde estás, já é o processo de procurar aquele que se perdeu. Então, é o processo dessa economia de salvação. O início desse processo, dessa economia de salvação. Essa economia de salvação é uma obra da redenção do homem e da glorificação de Deus. Então, não existe somente uma redenção do homem, mas também a glorificação de Deus. Esta obra é operada no povo no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, ou seja, já no Antigo Testamento, Deus operou no seu povo essa obra de redenção e glorificação. Redenção do homem, glorificação de Deus. Essa obra também é realizada por Jesus Cristo em seu mistério pascal. Do lado de Cristo adormecido como Adão, que nasceu o sacramento de toda a igreja. Ou seja, assim como Adão adormecido, assim como de Adão adormecido nasceu Eva, ou seja, nasceu a beleza, a mais pura obra de Deus, né? Do lado de Jesus Cristo, ou seja, do lado adormecido de Jesus na cruz, nasce a obra perfeita do seu Filho, juntamente com o seu Pai, que é o sacramento da igreja, ou seja, a igreja. Esse vínculo com a igreja. Então, do lado de Cristo, nasce o sacramento da igreja. Na liturgia, a igreja celebra o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra de nossa salvação. Então, a liturgia é essa celebração do mistério pascal, certo? Nós não fazemos isso somente na Santa Missa. Nós não fazemos isso somente na Eucaristia. Nós fazemos isso em todos os sacramentos. Todos os sacramentos, eles envolvem essa celebração do mistério pascal, onde Cristo se une à igreja, Cristo se une à sua noiva, assim como os noivos se unem uns aos outros no sacramento do matrimônio. Cristo perdoa a igreja, assim como a igreja perdoa os seus fiéis no sacramento da confissão, da penitência. Cristo unge, Cristo dá poder à sua igreja, assim como a igreja dá poder aos fiéis no sacramento do crisma. Cristo torna filhos adotivos a igreja, torna filha de Deus a igreja, os fiéis, assim como a igreja torna hoje os fiéis filhos de Deus no batismo. E assim por diante. Então, nós podemos falar de todos os sacramentos aqui, que são sacramentos. Sacramentos de cura, o sacramento da unção dos enfermos, né? Que é essa unção que os enfermos precisam para sobreviver, para viver na sua fé. E assim por diante, né? Então, todos os outros sacramentos, eles envolvem, obviamente, o sacramento da ordem, que eu não citei aqui, mas todos eles envolvem essa liturgia. Todo sacramento tem uma liturgia, um processo para esse toque do homem no coração, no manto de Deus. É este mistério de Cristo que a igreja proclama e celebra na sua liturgia, para que os fiéis dele vivam e dele deem testemunho no mundo. Então,
para duas coisas nós proclamamos e celebramos a liturgia, para vivermos e darmos testemunho dele, certo? Então nós proclamamos, nós celebramos, nós vivemos e nós damos testemunho desse mistério de Cristo, certo? A liturgia, com efeito, pela qual, sobretudo no sacrifício eucarístico, obviamente, de todos os sacramentos, de toda a liturgia, o sacramento da Eucaristia é o sacramento que mais escancara a liturgia, que mais escancara essa obra do mistério de Cristo, do mistério pascal de Cristo. Sobretudo no sacrifício eucarístico, se atua a obra da nossa redenção, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja. Certo? Vamos passar então para a nossa próxima parte agora. Qual é o significado da palavra liturgia? Liturgia significa obra pública, serviço por parte dele em favor, por parte de alguém em favor do povo. Então, na verdade, é um serviço de uma pessoa em favor do povo. É uma obra para todo o povo, para um público, não é uma obra privada, não é uma obra pessoal, não é uma obra para alguns escolhidos, mas é uma obra pública, ou seja, para todos. Então, por exemplo, uma estrada, uma rua, uma rodovia, uma iluminação, uma praça, qualquer coisa que seja uma obra pública é algo litúrgico, ou seja, é algo que é para todos. Então, a obra de Cristo também é algo para todos. Não é algo para uns escolhidos ou para outros, né? É algo para todos. Obviamente, existe um processo de acolher essa obra pública, essa liturgia no seu coração. A gente não pode, uma pessoa não pode chegar de qualquer jeito e participar da Santa Missa, ou da confissão, ou do batismo e tudo mais. Enfim, ela não pode, ela precisa passar por um processo de preparação. Mas, passando por esse processo, ela pode abraçar e muito bem a liturgia, toda a liturgia. Na tradição cristã, quer dizer que então, essa palavra liturgia, ela não é uma palavra religiosa, tá bom? Quero que você entenda isso. Mas na tradição cristã, a liturgia, a palavra liturgia quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então, ou seja, Deus fez a obra, Cristo fez a obra pelo seu mistério pascal, pela sua morte e ressurreição. Quando eu falo mistério pascal aqui, eu estou falando da morte, ressurreição, da morte, da crucificação, paixão, morte, crucificação, morte, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Quando eu estou falando de mistério pascal, eu estou falando de tudo isso que nós envolvemos, que nós vivemos na Páscoa, certo? Até mesmo, inclusive, a ressurreição, porque é o motivo da nossa fé, da nossa vida. Sem a ressurreição, nada valeria a pena, nada teria sentido. Então, é quando o povo toma parte desta obra, desse mistério, dessa obra de Deus. Pela liturgia, Cristo continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Então é como se deu Cristo, como não? Como Cristo, como não coloca essa palavra. É Cristo quem continua na sua igreja esta obra, nela e por ela, a obra de redenção. Liturgia, no Novo Testamento, é usado para 3 ocasiões. Então são 3 ocasiões aqui. Na celebração do culto divino, no anúncio do evangelho e na caridade em ato, que são basicamente um resumo, seria culto, anúncio e serviço de caridade, certo? Culto, anúncio e serviço de caridade. Então, um anúncio do evangelho é a liturgia. Um serviço de caridade, ou seja, fazer o bem a uma pessoa, fazer um bem a alguém, é um serviço, dar a salvação, o bem aqui, principalmente no sentido de levar o homem à finalidade que ele tem, a finalidade dele,
que é encontrar-se com Deus. Então, caridade aqui, principalmente nesse sentido, não se esqueça, caridade é algo para levar para Deus, certo? Não é algo que a pessoa quer, mas algo que a pessoa precisa. E também o culto, né? Que é essa adoração a adoração a Deus. Mas em todas as ocasiões acima, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Então, é uma obra pública, é uma obra que Deus e os homens realizam em comunhão. Como eu falei, o toque de Deus, o toque do homem em Deus, mas Deus quem permite o toque do homem nele, certo? Já que Deus é inacessível. Deus seria inacessível se ele não houvesse se encarnado, certo? A igreja, ao celebrar a liturgia, é a imagem de seu Senhor, participando no seu. Lembra lá do sacerdócio, do mistério sacerdotal, profético e régio e real, o real dele? Então, ou seja, o sacerdote ele tem a função de cultuar Deus, O profeta ele tem a função de anunciar. E o rei tem a função de servir com caridade e com amor. Olha aqui, agora você consegue entender esse processo muito mais claramente, né? Muito mais claramente, ou seja, nós, como sacerdotes, profetas e reis, junto com Cristo, também somos chamados a cultuar, ou seja, dar culto a Deus, anunciar que Deus nos salvou e fazer serviços de caridade. Se a gente tira uma dessas coisas, nós estamos descumprindo o nosso chamado de sermos sacerdotes, profetas e reis, certo? Junto com Cristo, obviamente, sempre junto com Cristo. Então esse culto, aí você vai reparar aqui, por exemplo, dos sacerdotes, não só dos sacerdotes do judaísmo, mas de qualquer outra religião, até mesmo religiões pagãs, religiões que cultuam vários deuses e tudo mais. Você vê lá, por exemplo, nas religiões politeístas, quando existia um sacerdote, ele era responsável por um deus, ele ficava responsável por um deus. Ele é sacerdote do fulano de tal, né? E aqui, aí o que ele fazia? Ele vivia para o culto daquele deus, daquele falso deus, né? Aqui, porque só existe um deus. Aí o profeta, ele era sempre aquele... Você olha aí os filmes, quando você vê um filme, alguma coisa, o que o profeta ele normalmente está falando? Normalmente o profeta ele está anunciando alguma coisa, ele está trazendo uma novidade. Nós trazemos a novidade do Evangelho. Já é redundante falar novidade do Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E o rei, quando você olha lá aqueles filmes medievais também, nos filmes medievais, você vai ver um rei, quando é um rei bom, num filme de um rei bom, né, o que ele faz? Normalmente ele tenta ensinar para o seu filho que o rei não é o homem mais importante, mas é o homem que deve servir todos. Ou seja, todos estão ali para ser servidos pelo rei. O rei é o servo de todos. Então, é isso que Cristo nos ensinou. É isso que Cristo nos ensinou. A forma como cultuar a Deus pelo sacerdócio dele, né, no sacerdócio dele. A forma como anunciar ele, a forma como anunciar Deus, né, pelo Evangelho. E a forma como viver, ou seja, viver a caridade, servir na caridade. Ou seja, anunciando, vivendo, falando com caridade e levando as pessoas a essa retidão. Continuando aqui o nosso tema. Eu acredito que esses próximos eu vou tentar fazer diminuído. Por conta das minhas férias, porque eu estou de férias, e aí eu estou fazendo conteúdos menores. Eu já falei para vocês aqui, o processo mais difícil não é fazer o vídeo, não é a edição. O processo mais difícil é fazer essa tabelinha aqui, os resumos nossos, né? Os nossos resumos aqui. É a parte mais difícil. Por quê? Porque eu estou tirando o sumo do catecismo ali, o que é o importante, né? Obviamente tudo do catecismo é importante. Seria bom que você acompanhasse comigo no catecismo, que você vai ver o tanto que... Por isso que eu coloco sempre as numerações do lado aqui, para você acompanhar.
Pra você não se perder nunca, nunca. Né? Porque, nossa, eu coloco lá só primeiro e vai. Não. Tá vendo que eu tô colocando todos aqui. Né? Então, tem aonde você encontrar no catecismo, para falar assim, não, o Carlos falou besteira aqui, ele leu diferente, eu posso ter entendido diferente. Aí, se eu falei besteira, você coloca aqui no comentário, Carlos, isso aqui, na parte tal, no parágrafo tal, coloca. Mas eu quero que você acompanhe comigo, tá? Uma das coisas, confissão para você, uma das coisas que eu faço, o maior motivo que eu tô fazendo esses vídeos, desculpa falar isso, não é por você, é por mim. Eu sou o primeiro beneficiário, eu faço por mim. Obviamente que foi uma forma de eu perceber que eu posso fazer por mim, eu poderia estudar por mim mesmo, né? Mas eu não teria uma constância. Então, eu me obrigo a fazer quando eu coloquei vocês no meio desses meus estudos, certo? Então, foi algo que eu pensei assim, por que não incluir? Eles vão me ajudar e eu os ajudo também. Então, é um processo mútuo. Vocês estão aqui para me ajudar, né? Porque eu me obrigo a fazer por vocês e eu estou também ajudando vocês nesse processo todo, certo? Então, confira sempre, olhe sempre no catecismo, né? Tenha o catecismo em mãos e vai acompanhando junto comigo, tá bom? É importante isso. A liturgia como fonte de vida. O que é essa liturgia como fonte de vida? Então, entendemos o que é a palavra liturgia, o que significa essa liturgia. E liturgia é obra de Cristo, é a obra pública de Cristo, obra de Cristo para o povo, para todo o povo. E uma ação da igreja. Então, é a ação da igreja, é obra também da igreja. Essa liturgia, ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus e dos homens por Cristo. Então, é algo visível. Você vê que nos sacramentos, Deus está presente no homem. E o homem está presente em Deus. É uma união, é uma comunhão. Você já ouviu muito falar dessa palavra, comunhão, comunhão, comunhão e participação e tudo mais. Não é somente na Eucaristia que nós comungamos. Não é somente na Eucaristia que nós comungamos de Cristo. Obviamente, nós comungamos do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Mas nos outros sacramentos nós comungamos também. Nos outros sacramentos também existe liturgia. A gente vai ver, quando nós formos falar sobre todos os sacramentos particulares, pausadamente, nós vamos ver que existe esse processo em todos os sacramentos. Todos os sacramentos eles respeitam uma ordem de coisas a serem feitas, né? De processos, como um início, meio e um fim. Enfim, uma liturgia, uma obra, né? Que ela tem que ter um processo. A gente não pode construir uma casa começando do telhado, construir um prédio começando da parte mais alta. A gente vai começando das nossas bases, dali vai processando, vai dando processo. Também essa liturgia ela empenha os fiéis na vida nova da comunidade, ou seja, ela faz com que os fiéis vivam essa nova comunidade já, a nova comunidade do céu já aqui na terra. É a forma como os fiéis se empenham porque imagina se fosse uma obra somente de Deus e não do ser humano. Liturgia não é obra somente de Deus. Liturgia é obra do ser humano, certo? E o ser humano ele precisa respeitar o processo, porque senão é antilitúrgico, é algo que não está sendo obra junto com o que a igreja pede, com o que Deus pede. E aí, essa é a vivência dessa nova comunidade, ou seja, processo em que os fiéis eles vão se empenhando em viver essa nova comunidade. Também liturgia implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Vamos lá. Participação consciente. Eu preciso saber do que eu estou participando. Então eu não posso ir para a missa, eu não posso ir para a confissão, eu não posso ir para o sacramento ignorante do sacramento do matrimônio, da ordem, ignorante. Eu preciso estudar. Por isso existe a catequese. No nosso caso, existe a catequese destrinchada. Carlos, mas por que o nome catequese destrinchada? Bom, destrinchada é porque eu vou por parágrafo a parágrafo.
A princípio, eu pensei no nome catequese ponto a ponto, né? Parágrafo a parágrafo, alguma coisa assim. Ficaria muito estranho. Aí eu pensei uma coisa mais leve, né? Algo destrinchado, algo que vai tirando todas as partes ali, processo a processo, parte a parte. Bom, mas catequese não é só para quem não tem sacramento. Eu vou receber o sacramento, por isso eu sou catequizando. Não, nós seremos catequizando sempre, nós estaremos sempre em estudo, sempre em aprendizado, né? Obviamente, chega um processo, chega um momento que a gente não vai saber tudo, mas a gente pelo menos sabe onde procurar, certo? Eu ainda não cheguei nessa parte. Olha só, para você ver. Eu ainda não cheguei nessa parte. Existem coisas que eu tenho total ignorância, que não entendo, né? E assim, na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu tenho consciência da minha ignorância. Mas o que eu falo é que a gente precisa saber o que nós estamos celebrando de forma consciente, também de forma ativa. No sacramento, em todos os sacramentos, nós fazemos algo, nós tomamos parte. Não é como se nós sentássemos no banco e só recebêssemos, não. A gente precisa ser ativo também. Não existe um processo, Deus vai realizar e pronto. Não, o homem também realiza, o homem também é ativo nessa participação. Ele é participativo, né? E também frutuoso, ou seja, os sacramentos, todos os sacramentos, eles precisam dar fruto para as pessoas. Ele precisa dar fruto para todas as pessoas. Então, as pessoas precisam ver fruto do sacramento da Eucaristia, fruto do sacramento da confissão, e assim por diante, de todos os sacramentos na minha vida. Certo? Então, a liturgia ela implica em ser consciente, ativa e frutuosa para todos. A liturgia não é toda a ação da igreja, certo? Tá bom. Nós falamos de liturgia aqui, parece que tudo é liturgia, mas não é. Nem tudo é liturgia. A igreja deve antes realizar outras ações. A evangelização pela fé e pela conversão. Então ela realiza a evangelização pela fé e pela conversão. Para isso, para assim produzir os frutos da liturgia na vida dos fiéis. Então, por exemplo, um retiro onde eu fale de Deus é litúrgico? Não, não é liturgia, mas é algo que eu estou anunciando o evangelho. O evangelho ele é anunciado na missa, né? De forma excelente, de forma eficaz. Mas ele pode ser anunciado em outros lugares. Por exemplo, no seu trabalho você pode ser um evangelizador. Na fila do banco você pode ser um evangelizador. Então, em qualquer lugar você pode ser um evangelizador. Nós somos chamados a evangelizar ou a levar o evangelho em todos os lugares. Mas nem todo lugar é litúrgico. Precisa ser litúrgico. E até mesmo é uma forma do Espírito Santo agir, soprar onde quiser. Imagina se só as pessoas que pudessem participar da liturgia pudessem receber o evangelho. Nós morreríamos. Nós estaríamos mortos há muito tempo. Então, cada ação do Espírito Santo fora da liturgia, essa ação fora da liturgia é ação, antes de tudo, do Espírito Santo. Quando você evangeliza no seu trabalho, quando você evangeliza em lugares... Por exemplo, quando eu evangelizo aqui no vídeo, no YouTube, eu evangelizo, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. Você também está sendo guiado pelo Espírito Santo quando você está assistindo. Porque é o Espírito Santo tocando o seu coração também. Então, não é uma ação, a liturgia não é toda a ação. Conseguiu entender isso aqui? Certo? Empenhar-se na missão da igreja e serviço da sua unidade. Então, missão da igreja e unidade sempre. Certo? Vamos agora à oração e liturgia. O que nós temos para ver aqui? Temos 2 pontos para ver. Liturgia também é participação na oração de Cristo. Cristo, ele reza constantemente. E Cristo, quando ele reza ao Pai. Eu não sei se vocês já leram. Eu acabei de reler o livro Confissões de Santo Agostinho.
E uma coisa que eu não tinha reparado, na primeira vez que eu li, que eu reparei agora, foi a questão de que Confissões é uma grande oração. Quem é o destinatário do livro Confissões? Quem é o destinatário do... Eu estou procurando aqui o meu livro Confissões. Quem é o destinatário do livro Confissões? O remetente é Agostinho. E o destinatário é Deus. O destinatário é Deus. Porque ele vai falando assim. Tem muitas vezes que ele fala diretamente para Deus. Mas tem muitas vezes que ele vai... É como se ele vai contando a vida dele para Deus. Ah, mas Deus já sabia. Mas aí tem um momento lá que ele fala assim, mas o Senhor quis que eu fizesse dessa forma, que eu fizesse assim. Só que ele vai fazendo como forma de oração, ou seja, ele está conversando com Deus. Ele está conversando com Deus e dizendo, é como se ele estivesse fazendo uma retrospectiva de toda a vida dele. Quando eu era na minha infância, nos meus egoísmos de criança e tudo mais, na minha adolescência, quando eu comecei a me envolver com... E ele vai contando, quando eu comecei a me envolver com mulheres e tudo mais, tal. Né? Ele vai contando. Mas é como se ele estivesse contando para Deus. Não é pra gente que ele está contando. Não é como se ele está deixando um exposto para a humanidade. Não. Ele está deixando um exposto para Deus. Ele está rezando. Dito isso, nós também podemos fazer da nossa vida assim. Constantemente estarmos rezando. Constantemente estar elevando a conversa com Deus e falando, Deus, tá vendo isso que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo? E a gente vai constantemente vivendo dessa forma. Bom, vamos lá. Liturgia também é participação na oração de Cristo. Oração de Cristo dirigida ao Pai no Espírito Santo. Então, toda oração nossa é de Cristo, ou seja, toda oração na liturgia é Cristo rezando ao Pai pelo Espírito Santo, no Espírito Santo. Toda a liturgia, todos os sacramentos Cristo rezando, Jesus rezando, o Filho rezando ao Pai pelo Espírito Santo. Na oração de Cristo, toda oração cristã encontra a sua fonte e o seu fim, o seu termo, certo? Então, quando a oração ela deixa de ser cristocêntrica, ou seja, não somente cristocêntrica, mas a fonte deixa de ser Cristo e o fim deixa de ser Cristo, ela deixa de ser liturgia. Por isso que, dica para você que é músico, para você que é catequista, para você que é ministro de Eucaristia, quando algo se torna antilitúrgico, quando Cristo deixa de ser o início e o fim, quando Cristo deixa de ser o alfa e o ômega, quando a oração não passa por Cristo, por exemplo, músicas que exaltam o pobre, músicas que exaltam coisas que são fora de Cristo. Não dá para colocar uma música secular na missa. Não dá para colocar uma melodia secular na missa. Entende? Então, sim, é excelente que nós lembremos sempre o que é antilitúrgico. É tudo aquilo que Cristo não é o começo nem o fim. Outra coisa também que nós precisamos saber sobre oração e liturgia é que a liturgia ela deve lançar raízes e alicerces no grande amor. No amor com o Pai, com que o Pai nos amou, em que o Filho é amado, em que o Espírito Santo é esse amor. Vamos lá. Com que o Pai nos amou, é um amor com que o Pai nos amou. Nós temos que lembrar sempre disso. Toda a liturgia, todo o sacramento é um derramar do amor do Pai no Filho. E quando nós estamos inseridos no Filho, nós recebemos também esse amor. E também vivida e interiorizada por toda a oração no Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo age em nós, vida interiorizada dentro de nós. Essa manifestação que eu há pouco falei, né? Essa
manifestação do Espírito Santo. Não é o Pai nem o Filho que está manifestando, mas o Espírito Santo que está vivendo e interiorizando-se em nossa oração. É o Espírito Santo que reza em nós. Certo? Para nós finalizarmos o nosso tema de hoje, nós estamos terminando aqui. Olha, como eu disse, os temas vão ser curtos, vão ser menores. Eu comecei falando e não terminei. Por quê? Porque eu estou de férias, eu estou fazendo vídeos menores, vou fazer vídeos menores para poder aproveitar as férias, para não precisar ficar desgastando. Então, aproveitei também alguns temas aqui, e nos próximos temas, não o próximo tema, mas os próximos 5 temas, se eu não me engano, os próximos, a não ser o próximo tema, dos 4 temas seguintes, a gente vai falar da liturgia, de como se reza, aliás, quem celebra, onde se celebra, quando se celebra, ou seja, qual é o tempo necessário para a celebração, quem é que pode celebrar a liturgia, como que se pode celebrar a liturgia. Isso tudo está no catecismo, tá, gente? Essas perguntas estão todas, perguntas e respostas estão todas no catecismo. E também quem, quando, como e onde. E onde os lugares que se celebra as liturgias, certo? Mas eu estou fazendo tudo curto para a gente ter um processo mais fácil para a gente, né? Para ficando mais fácil e tudo mais para ser bem dividido. Agora vamos falar sobre, depois de falar sobre oração e liturgia, vamos falar sobre catequese e liturgia. A gente já começou a falar, na verdade, um pouco aqui da catequese, vamos continuar. A liturgia é a fonte e o fim da ação da igreja. Ou seja, por que que eu vou para a catequese? Eu vou para a catequese porque eu quero chegar a participar, celebrar plenamente da liturgia, certo? Eu estudo, então você está estudando aqui para participar bem da liturgia, de toda a liturgia, não só da Eucaristia, mas de toda a liturgia. E também é a fonte, ou seja, é dela que surge o ímpeto para eu criar, para eu estudar, para eu viver na liturgia. Dela emana a força da ação de Cristo e para ela se encaminha esta mesma ação. Por isso a liturgia é o lugar preferido da catequese do povo de Deus. Por isso a liturgia é o lugar preferido da catequese do povo de Deus. É o lugar onde a catequese se encontra. Por isso as catequeses elas são divididas nos sacramentos. Se você for reparar as etapas da Eucaristia, da catequese que existe na sua paróquia, você vai ver, a pessoa está fazendo crisma. Não é que ela está fazendo crisma, ela está se preparando para receber o sacramento do crisma. Ela não está fazendo crisma. O crisma acontece na missa do crisma, né? Ela está participando para um curso de noivos, por exemplo. Ou a pessoa que está no seminário, ela está se preparando para ser sacerdote. A pessoa que está no curso de noivos, se preparando para casar, deveria ser muito maior do que só isso que a gente vê de um final de semana, 2 finais de semana. É triste, gente, pensar por que um sacerdote ele estuda 6, 7, 10 anos, né? Tem sacerdote que estuda 10 anos aí, 8 anos, enfim. Né? Não sei basicamente quanto tempo, não. Mas aí para uma pessoa casar, ela estuda um final de semana. Assim, ela estuda assim, ela senta ali, né? Acho pouco. Eu acho pouco. Eu acho pouco sobre o sacramento do matrimônio. Mas continuando. Então é tudo um preparar, é uma etapa, né? A catequese ela não acontece somente, por exemplo, batismo, curso de pais e padrinhos, né? Você tem um processo ali pro batismo. Não é o filho, obviamente, que vai receber a formação. São os pais, os padrinhos vão receber. E assim por diante. Todos os sacramentos, eles têm um processo. Aliás, todos não, quase todos. Eles têm um processo para você receber. Obviamente que alguns eles não têm, porque são são extraordinários. Enfim, a gente vai falar dos sacramentos mais para frente, posteriormente. Por isso a liturgia é o lugar perfeito
é o lugar preferido da catequese. A catequese está ligada totalmente à ação litúrgica e sacramental. Nos sacramentos, a catequese está ligada totalmente à ação litúrgica e sacramental. A catequese só vive por conta da liturgia. Nos sacramentos, principalmente a Eucaristia, Jesus Cristo age em plenitude para transformar o homem. Os sacramentos é a transformação de Jesus Cristo no homem. Cristo transformando o homem. Cristo transformando o homem. Cristo tornando o homem sagrado. Cristo tornando o homem sagrado. Sacramento. Tornando o homem sagrado. Como ele é sagrado. Como ele é Deus. Não tornando o homem Deus, mas tornando o homem santo. Pelo Espírito Santo. Pela ação do Pai. Pelo amor do Pai. A catequese litúrgica visa introduzir os fiéis no mistério de Cristo. Então, o que é a catequese? A catequese litúrgica ela visa introduzir o fiel no mistério de Cristo. Isto é mistagogia, palavra nova para nós aprendermos aqui. Nós estamos aprendendo. Como eu disse, eu e você, nós estamos aprendendo aqui. Mistagogia mistagogia é tudo isso que é o introduzir do fiel no mistério de Cristo. Que parte do visível para o invisível. Que parte do significante para o significado. Que parte dos sacramentos para os mistérios. Então, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é significante, ou seja, que tem um significado, é tudo aquilo que é sacramento, ou seja, visível. Né? A gente pode ver a Eucaristia, a gente pode ver o ato do sacramento da confissão, mas a gente não vê a alma sendo lavada, mas a gente crê nisso. Então, existe o visível e o invisível. E aí, quando nós aprendemos, eu pelo menos quando eu aprendi, o que era sacramento? Aí sacramento, aí eles ensinaram uma frasezinha assim, que eu achei muito interessante. Não existe, até agora eu não consegui encontrar no catecismo. Mas, é obviamente que está lá. E tá escrito, é assim, ó. Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. Ou seja, é algo que eu vejo, mas é algo que eu não vejo. Existe uma coisa que eu vejo, existe algo que eu não vejo. Então, o sacramento é um sinal visível, mas existe um invisível por trás dele. É um significante, mas existe um significado por trás. Existe um mistério, mas existe o sacramento, mas existe um mistério por trás dela. Algo que eu vejo, que é sacramento, mas algo que eu não vejo, que é um mistério. Esta catequese está contida neste catecismo e nos locais e nos catecismos locais e regionais. Detalhe. Esse catecismo aqui, ele é recente, assim, recente no sentido da igreja, de pouco, porque a igreja tem 2000 anos. Este catecismo. Mas entre catecismo e a Bíblia, né? Dica para vocês: o catecismo, a fé da igreja, ou seja, um livro que fale sobre a fé da igreja, o livro que fale sobre a fé da igreja é mais antigo, que é o catecismo, é mais antigo do que a Bíblia. Sabia disso? Pois é. Se chama Didaquê, que foi o primeiro catecismo. Obviamente, depois existiram outros catecismos. Como que funcionava? Por que eu coloquei catecismos locais e regionais? Por que eu coloquei isso aqui? Porque antigamente, cada bispo, cada igreja, lembra lá quando não só Paulo, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, mas também os outros, no Apocalipse também, a igreja de tal e assim por diante. Cada bispo tinha o seu catecismo, ele escrevia lá como deve ser vivida a... Só que aí chegou um momento que pensou assim, não, vamos unir toda a fé. Toda a fé. Essa fé já era vivida, já era entendida por muitos, mas precisava ser colocada de forma escrita. E aí foi que no Concílio Vaticano II se decidiu escrever-se o catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo aqui. Mas havia outros catecismos também. Certo? Esse catecismo, toda essa catequese está contida nesse catecismo.
e nos outros também, nos locais e regionais. O catecismo deseja colocar-se ao serviço de toda a igreja na diversidade e dos seus ritos e das suas culturas. Apresentará o que é fundamental e comum a toda a igreja a respeito da liturgia. Então, o que o catecismo qual que é a intenção do catecismo? A intenção do catecismo é servir toda a igreja nos ritos e em toda a sua diversidade cultural, ou seja, aquela pessoa que está vivendo lá na África o catolicismo, a pessoa que está vivendo na Ásia, no Japão, a pessoa que está vivendo aqui no Brasil, a fé católica, cada uma é diferente uma da outra culturalmente, mas elas vão entender o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é para todos, certo? E ela também ela se apresentará como fundamento comum em toda a igreja a respeito da liturgia. Então, é algo que é comum. Tem coisas que são particulares de cada região. Tem coisas que são particulares de cada região. Tem coisas que são comuns. O que está comum está aqui, certo? E a divisão do estudo presente. A primeira sessão é a celebração. Aí essa parte agora que nós vamos viver, nós vamos dividir em duas partes. A celebração e depois os sacramentos e sacramentais. Certo? Então vamos falar de toda a celebração, de toda a liturgia, e depois vamos falar dos sacramentos em si e sacramentais. Certo? Hoje nós encerramos então nossa aula. Né? Eu falei que ia ser curto, mas mais uma vez deu 46 minutos. Bom, já deu mais, né? Mas enfim, espero que você tenha entendido. Antes de nós terminarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like, quero falar mais uma vez, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você assistiu até o final, comenta aqui. Se você assistiu até o final aqui, comenta a palavra, deixa eu ver, um sacramento que um sacramento que eu quero. Batismo. Comenta batismo, porque é o sacramento de iniciação, né? E a gente tem que viver o nosso batismo. Então, comenta batismo aqui para eu saber que você assistiu até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E muito obrigado. Quero agradecer imensamente cada apoio das pessoas que eu estou recebendo. É muito importante o seu apoio e é muito bom que você esteja estudando comigo aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida e junte-se à catequese destrinchada.